A paz e a graça do Senhor Jesus. Nessa noite, é uma noite especial, porque nós celebramos a Deus e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter a sua palavra à nossa disposição. É interessante, queridos, porque na própria palavra de Deus nós vamos encontrar diversas passagens que enaltecem e que exaltam as Sagradas Escrituras. E algumas até mesmo são da predileção de cada um de nós. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmo 119, que também foi lido nessa noite, lá no versículo 105, que é um dos mais conhecidos, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 8, declara: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O capítulo mais longo da Bíblia se encontra exatamente no livro de Salmos. É o Salmo de número 119, que tem 176 versículos. Quem faz a leitura bíblica anual sabe que essa é uma passagem que às vezes você precisa dividi-la para ler em vários dias seguidos. Mas todos esses versículos do Salmo 119, eles têm a finalidade de proclamar a importância e o valor das Sagradas Escrituras para a vida do homem. E hoje, nessa data em que comemoramos o Dia da Bíblia, eu gostaria de também meditar com você em um versículo que trata da palavra de Deus. E eu queria convidá-lo, à medida que você encontrar essa passagem, ficar de pé em reverência à leitura que faremos lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abra nessa passagem, senão você vai poder acompanhar aqui pela mídia. Aproveito para pedir a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, você que não pode estar aqui conosco nessa noite, você que está acompanhando pela primeira vez, peço que você possa se inscrever em nosso canal, que você possa acionar aí o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais as mensagens que são proferidas aqui nesse púlpito, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. E, claro, em especial, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas. Diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vou repetir. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por nessa noite estar reunido aqui, Senhor, nesse lugar que foi separado como casa de adoração ao teu nome, para assim, Senhor Deus, meditarmos na tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, que é estes que presencialmente se encontram aqui, que é aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, e aqueles que posteriormente também serão alvos, ó Pai, dessa mensagem. Abençoa o teu povo, e traz, Senhor, o ensino, traz a correção, traz, Senhor Deus, a orientação para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos e com fé te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amados, eu creio que a sabedoria que Deus compartilhou através de Tiago, ela certamente nos ensinará como viver para glorificar e desfrutar cada vez mais de Deus. Eu li recentemente uma história de um pastor, e esse pastor, ele tinha o cabelo um tanto quanto desgovernado, um tanto quanto rebelde. Eu tenho esse problema algumas vezes, por isso que eu corto o meu cabelo assim bem rebaixado, para não deixar as minhas madeixas rebeldes. Esse pobre pastor, no caso dele, levantava-se todas as manhãs e parecia até mesmo que penteava os cabelos com um batedor de ovos.
Então sua esposa tentou ajudá-lo. Enquanto ele se preparava para sair, ela colocava grampos no cabelo para tentar domar os fios realmente indisciplinados, rebeldes. E antes que saísse pela porta, ele ia até o espelho e via onde a sua esposa colocara os vários grampos e os tirava um a um. Mas certa manhã, esse pastor acordou com alguns fios de cabelo que simplesmente não ficavam parados. Estavam como nunca. Então ele decidiu prendê-los com um gigolete dourado de sua esposa. Hoje, nós conhecemos o gigolete por tiara, mas nos dias da minha mãezinha era gigolete. Eu vou continuar com o termo. E então ele saiu da sua casa com o gigolete preso no topo da sua cabeça. Enquanto dirigia para os compromissos do seu dia, o pastor disse a si mesmo: eu só vou tirar isso quando for sair do carro. E a primeira atividade, o primeiro compromisso daquele dia era visitar uma irmã que havia passado por uma cirurgia e estava no hospital. Porém, até o hospital, muito trânsito, ouvindo uma música evangélica. O certo é que ele chega até o estacionamento do hospital, desliga o seu carro, fecha a sua porta e se dirige àquele lugar. Havia esquecido completamente que o gigolete dourado estava embelezando a sua vasta cabeleira. No período da tarde, depois de almoçar com um grupo de pastores amigos, à tarde, então, ele teve uma reunião na sua igreja com a liderança, outros pastores e presbíteros que colaboravam com a obra do Senhor. E à noite, depois de um dia exaustivo, sem ter podido ir até a sua casa, ele então sobe ao púlpito e ministra ao seu povo a palavra de Deus num culto de ensino. O dia foi muito cansativo, muito intenso. Finalmente, ele chega em casa para jantar, para descansar, e a primeira coisa que sua esposa lhe fala não foi: seja bem-vindo, meu amado, que coisa boa tê-lo aqui comigo nessa noite. Seu dia foi cansativo? Não, nada disso. O que ela lhe fez foi uma pergunta: o que você está fazendo com essa coisa ainda na sua cabeça? Aquele pobre e envergonhado pastor lembrou do seu dia e percebeu que centenas de pessoas o tinham visto com aquele gigolete brilhante em seus cabelos. E ele se sentiu envergonhado. O que tinha acontecido com o pastor? Ele se olhou no espelho naquela manhã e viu o que precisava ser feito. Mas ele não fez o que o espelho lhe disse que precisava fazer. Então ele andou o dia todo com um gigolete brilhante no cabelo. Por não ter cumprido o que o espelho revelou, o pastor com os cabelos indisciplinados sofreu algum constrangimento. Queridos, a nossa leitura de Tiago hoje nos diz que sofremos um desastre muito maior se não seguirmos o que o nosso espelho revela. E aqui, quando falo do espelho, não é o espelho da sua casa, mas o espelho que eu estou ali falar nessa noite é a palavra de Deus. É a palavra que é revelada por Tiago, como espelho da nossa alma. Toda vez que lemos e ouvimos a palavra de Deus e não a colocamos em prática, nós estamos desenvolvendo um auto-engano. Deixe-me explicar melhor. Quando você aprende algo da Bíblia sobre uma mudança que você precisa fazer em sua vida, quando você vem à casa do Senhor, participa da escola bíblica dominical, e você é impactado com a palavra de Deus, ou quando você vem ao culto, você ouve, você escuta aquela ministração, e aquilo se torna algo maravilhoso para você, você acredita que você está crescendo espiritualmente, que há um progresso espiritual pelo ensinamento que você aprendeu. E assim, cada vez que isso acontece, você acha que está amadurecendo. É por isso que há tanta empolgação, por exemplo, em participar de congressos e conferências, porque a gente sempre aprende algo novo, e é muito bom. Porém, se você não fez a mudança necessária que a palavra ensinou, acaba enganando a você mesmo, a sentir que está crescendo quando não está. É por isso que há pessoas nas igrejas cuja vida espiritual, cujas atitudes estão exatamente onde estava há 10 anos. E, no entanto, elas acham que estão indo muito bem espiritualmente. Os pecados em suas vidas não são diferentes do que eram há 10 anos.
Mas se você perguntar a elas sobre sua caminhada com o Senhor, simplesmente dirão: está indo muito bem. E elas pensam que isso, porque continuam aprendendo, aprendendo e aprendendo, se enganam pensando que isso é progresso espiritual. É claro que a solução não é diminuir o ensino, não é diminuir a audição da palavra, não é diminuir a aprendizagem. Aí você pode perguntar: pastor, então qual é a solução? Porque está havendo um desequilíbrio. Eu estou aprendendo, eu conheço. Como é que eu resolvo essa situação, essa equação? E é isso que Tiago vai nos responder. Não é simplesmente reduzir o ensino, mas é aumentar a prática. Essa é a solução. É por isso que Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago não está dizendo que nós não sejamos ouvintes da palavra. Tiago está dizendo que, aliado à audição, que aliado ao estudo, é necessário haver prática. Não é deixar de ser ouvintes, mas também ser praticantes. Você poderia traduzir isso da seguinte forma: torne-se um cumpridor da palavra. Cumpra o que as Sagradas Escrituras têm lhe ensinado. Deuteronômio capítulo 5, verso 27 diz, quando o povo fala para Moisés, o povo diz: você, Moisés, nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Quando ainda há pouco a diaconisa Maria estava ministrando aqui o louvor, ela falou exatamente disso. De ter a palavra, mas de obedecê-la. Essa é a postura que nós devemos ter diante do nosso Deus. É poder dizer: fala, Senhor, que eu te obedecerei. Essa atitude, queridos, é extremamente agradável a Deus. Sempre que temos um coração que diz: eu quero ouvir, eu quero obedecer, eu quero viver a tua palavra, Deus estará dizendo: não perca isso. Eu quero muito que você mantenha essa atitude para que a sua vida dê certo. Hoje, nós vivemos uma sociedade ansiosa, nós vivemos uma sociedade cheia de dúvidas, uma sociedade incrédula, uma sociedade secularizada, hedonista. Esses são os valores da nossa sociedade, mas como cristãos, nós não podemos deixar que esses valores, que são mundanos, adentrem o nosso arraial. Pelo contrário, precisamos fazer com que a palavra de Deus seja conhecida e seja vivida diariamente por cada cristão. Que esse, queridos, seja o lema controlador de nossas vidas: ouvir e obedecer. O Salmo 1, versículo 2, diz que quando nós ouvimos profundamente a palavra de Deus, quando meditamos nela dia e noite, quando a palavra de Deus é plantada profundamente em nós, ela cria raízes profundas e começa a dar frutos de obediência em nossas vidas. O grande problema é que, infelizmente, nós estamos nos desabituando de ler a palavra de Deus. Vivemos num ativismo tamanho, que temos tempo para tudo, menos para meditar na palavra, menos para estudar a palavra. E isso, queridos, tem tirado de nós a compreensão do que Deus deseja para nós. Vocês se lembram que quando o Senhor estava com os líderes religiosos, Ele disse: errais por não conhecerdes as Escrituras. E nós temos agido do mesmo jeito como aqueles líderes religiosos. Nós não conhecemos as Escrituras. Nós abdicamos do nosso tempo de estudar a palavra de Deus. Por outro lado, Tiago nos adverte que se ouvirmos a palavra de Deus de forma descuidada, casual ou superficial, apenas nos enganamos. Apenas fazemos como que uma pseudo-verdade, uma falsa verdade do ensino das Escrituras. Nós, na verdade, não conhecemos a palavra e nos enganamos achando que a conhecemos, porque a lemos ou porque estudamos, mas se não a praticarmos, isso efetivamente não vai ser vivido por cada um de nós. A palavra de Deus, quando usa essa expressão, enganando-se a si mesmo, tem também o sentido de fraude, de trapaça.
É como que nós estamos nos enganando a não ouvirmos a palavra, se não fizermos o que ela diz. Ou seja, vamos perder as bênçãos de Deus. Vamos perder as promessas de Deus. A nossa obediência auditiva glorifica a Deus e aumenta o nosso prazer nele. Deixa eu contar um testemunho. Às vezes a minha esposa me pede para ir ao mercantil. Na maioria das vezes, ela que vai. Ela ama ir ao mercantil. Já é quase sócia proprietária do Ofertaço, do Cometa e do Açaí. E quando ela não pode ir, ela me fala uma lista de coisas que eu preciso comprar. E eu passo a anotar os seus pedidos no meu celular. Mas às vezes, amados, eu não vou negar, né? A minha mente está em outro lugar. Dizem as más línguas que o homem escuta apenas 50% do que sua esposa fala. Isso é mentira. Não é verdade. É porque são tantas coisas que ela diz, que às vezes nós entramos no modo automático. E aí eu esqueço uma coisa que ela pediu para fazer. Por quê? Porque reconheço que eu não estava ouvindo bem. Claro que depois disso eu acabo ouvindo as suas reclamações durante um bom tempo. Mas eu falei. Ou o que é mais aconselhável fazer é voltar ao mercantil e comprar o bendito do queijo para a lasanha que eu havia esquecido. Mas então, é claro, que a Osana pergunta, você não estava me ouvindo? Eu tenho que admitir, não, eu não estava ouvindo muito bem. Infelizmente, enquanto você falava, comecei a pensar na programação de Natal da igreja, e a minha mente mudou o foco da minha atenção, e não ouvi aquilo que você estava dizendo. E aí eu não cumpri as instruções da minha esposa, porque eu não estava ouvindo. Perdoe, minha filha. Amados, eu não só me esqueci do queijo que eu precisava para a lasanha, mas também eu perdi a oportunidade de ser um marido atencioso. Fazendo meu investimento, claro. O pior, queridos, é quando eu esqueço o celular, aonde eu geralmente anoto as coisas. E quero, achar que a minha memória vai registrar tudo. Depois da Covid, meu Deus do céu, a memória ficou muito complicada. E aí eu não me lembro o que eu tinha que comprar. E aí eu fico lá no mercantil tentando, meu Deus do céu, o que foi que ela pediu mesmo? Ela pediu queijo, mas qual era o queijo? Aí eu compro o queijo coalho. Quando eu chego, ela disse, não serve queijo coalho para lasanha, é mussarela, o bicho não derrete. Queridos, muitos cristãos fazem isso com a palavra de Deus. Quando nós não seguimos as instruções de Deus, nós nos enganamos com as oportunidades de bênção que o Senhor tem nos prometido. Não só das bênçãos, mas do crescimento, da maturidade espiritual, de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. A nossa obediência e a nossa humildade glorificam a Deus e aumentam o nosso prazer nele. Nós somos bombardeados com tantas informações, com tantas imagens, com tantas coisas ao nosso redor, que se nós não tivermos tempo para Deus, através da sua palavra, nós facilmente vamos perder o foco. É por isso, queridos, que nós não podemos deixar de ouvir e aplicar a palavra de Deus, ser praticante. É isso que Tiago está dizendo. Faça o que ela ordena. Seja um praticante da palavra. Infelizmente, muitas vezes, nós somos como aquele pastor com o gigolete no cabelo. Nós saímos por aí achando que estamos bem, donos da situação, mas temos um gigolete brilhante, mostrando tolice sobre nós. Espiritualmente falando, acreditamos que estamos bem, entretanto, nossa vida revela que estamos mal. E como descobrimos isso? Sendo confrontados com a palavra de Deus. Só uma forma de saber como está a nossa vida. Talvez algumas pessoas possam até chegar a nós e nos dizer, olha, você não está bem. Você pode dizer assim, olha, você está muito magro, ou você está muito gordo. Ou então você está com uma expressão cansada. As pessoas talvez vão fazer algum tipo de comentário desse porte. Mas espiritualmente, quem nos confronta, quem nos revela, quem nos mostra como nós nos encontramos, é a palavra de Deus. É a palavra que é o espelho da nossa vida. E eu queria tratar 3 verdades que indicam como a palavra de Deus age como um espelho para nós. A primeira verdade, queridos, é que a palavra de Deus é um aviso.
A palavra revela que há penalidades quando desobedecemos às instruções de Deus. Eu sei que nós vivemos numa sociedade, em especial numa sociedade evangélica, que procura pintar um quadro de Deus que é totalmente paisão, que vai fazer vista grossa aos seus pecados, que não vai te lançar no inferno se você não se reconciliar com Deus, porque todo mundo vai para o céu. Mas eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, que está afastado do Senhor, que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, isso é uma mentira do diabo. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se não houver confiança em Cristo, não há salvação. A palavra de Deus, ela nos traz esse aviso. São instruções de Deus para nós. Nesse sentido, o espelho reflete a perfeita santidade e justiça de Deus e nos dá um vislumbre da sua ira. Um Deus santo, nós cantamos ainda há pouco aqui isso. A criação diz santo, os anjos clamam santo, Ele é santo. E diante da santidade de Deus, não há como haver pecado. É por isso que só há uma forma de nos apresentarmos diante de Deus. Nós que somos pecadores, é através do derramamento de sangue. E por isso que nós recorremos a Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue no meu lugar e no seu lugar. Só assim podemos nos apresentar diante do Senhor. Refletido na sua palavra, nós vemos os padrões perfeitos de Deus. É por isso que lá em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E em Romanos 2, 8 haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Não há reconciliação, não há paz para aqueles que se mantêm rebeldes ao Senhor. Quando olhamos para o espelho da palavra de Deus, vemos um Deus que diz: se obedecerdes aos meus mandamentos, tereis a vida eterna. Mas se você desobedecer, você morrerá eternamente. Ou seja, o espelho na palavra traz um alerta, traz um aviso, traz uma exortação. No espelho da palavra, vemos Deus como o Criador de toda a vida. Como Criador, Ele tem todo o direito de exigir isso de suas criaturas. Ele é justo, mas Ele também age com justiça. E se você se rebela contra aquele que é o próprio autor da vida, o que mais você pode aguardar? É por isso que nós precisamos continuamente estar na presença de Deus. E eu não estou me referindo aqui simplesmente ao hábito de estar participando dos cultos, isso é bênção. Mas eu me refiro na sua vida de intimidade com o Senhor. Que tipo de vida nós temos tido na presença de Deus? E mais uma vez, nos voltamos à palavra de Tiago. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, lá no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, na minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com a minha vizinhança. O Senhor nos avisa, o Senhor nos exorta, o Senhor nos alerta. Essa é a primeira verdade desse espelho. Mas há uma segunda verdade, pela qual a palavra de Deus é o nosso espelho. A Bíblia sempre nos acusa ao desobedecermos a Deus. Se a Bíblia traz um aviso, a Bíblia também traz uma acusação quando nós erramos, quando nós pecamos. Ela nos revela o nosso pecado. É por isso que lá em Romanos 3,10 diz que não há um justo, nem mesmo um. E lá em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No espelho da palavra de Deus, não apenas nós vemos os nossos pecados refletidos de volta para nós nos vemos como pecadores. Ah, pastor, mas eu já confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, glória a Deus. Mas não deixamos de pecar, somos pecadores regenerados pelo sacrifício de Cristo. Mas precisamos, a cada dia, viver uma vida santa, uma vida reta, e aquilo que não agrada aos olhos de Deus, precisamos abandonar, deixar. Talvez você diga assim, mas como é que eu vou saber o que agrada ou não ao Senhor? Através da palavra de Deus.
Aí alguém vai dizer, pastor, então é melhor nem ler a palavra, porque a palavra vai me revelar que eu estou errado. Mas queridos, vocês se lembram que quando nós nos reunimos para participar da ceia, nas orientações que o Senhor deixou à sua igreja, o Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. É necessário olhar para nós e vermos como nos encontramos. É necessário que você se observe, não o outro, porque a tendência natural é a gente olhar para o outro. Olhemos para nós, para como nós estamos, e vejamos as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, precisam ser melhoradas, para que não haja acusação sobre nós. Quando olhamos profundamente para o espelho da palavra de Deus, descobrimos que quebramos continuamente, repetidamente e descuidadamente os 10 mandamentos desde que os conhecemos. O espelho nos mostra a verdade feia sobre nós mesmos. É interessante, porque tem algumas pessoas que não gostam de se olhar no espelho físico, no espelho material. É igual a alguns que não querem se pesar na balança. Sabem que estão acima do peso, que precisam mudar, que precisam melhorar, mas se enganam. É melhor eu não conhecer quantos quilos eu tenho, pelo menos eu não vou me achar mais gordo ou mais gorda. E aí, queridos, a gente vai como que empurrando o problema para frente, e até mesmo trazendo um problema de saúde. Isso aqui não é apenas uma questão de estética. Na vida espiritual não é diferente. Às vezes nós não queremos encarar a palavra de Deus, nós não queremos enfrentar lendo a palavra de Deus, porque nós sabemos que ela vai nos acusar, ela vai nos mostrar aonde nós estamos errados. E o pior é que muitas vezes nós estamos tão enamorados do pecado, o pecado é como que aquele nosso animal de estimação, que nós não queremos dele nos desvencilhar. Pelo contrário, nós alimentamos. No início é apenas um gatinho, mas ele vai crescendo. E se a gente não tiver cuidado, acabamos por ele sendo devorado. Assim é o pecado na nossa vida. Mas, queridos, a terceira verdade, que a palavra de Deus serve como nosso espelho, revela a promessa da graça de Deus. Se num primeiro momento, esse espelho nos avisa, se num segundo momento, esse espelho nos acusa, num terceiro momento, esse espelho revela a graça de Deus. Vemos na palavra de Deus o verdadeiro reflexo da nossa própria condição. Nós estamos desfigurados, distorcidos pelo pecado. Mas ao mesmo tempo que olhamos e vemos toda a nossa impureza, toda a nossa chaga, todo o nosso pecado, nós contemplamos também a beleza de Cristo. Saiba que o pecado nos tornou todos bandidos. Nós vivemos numa sociedade de bandidos. Nós passamos a vida correndo, olhando para trás em nosso próprio espelho retrovisor, esperando aquele dia inevitável em que o julgamento de Deus cairá sobre nós. Mas então, vemos Cristo e dele ouvimos a sua voz dizer: você não precisa mais fugir. Ele nos convida para si mesmo e diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que estão cansados de fugir da condenação da qual sabemos que não podemos escapar, sobrecarregados pela verdade revelada no espelho de Deus, o nosso pecado, a nossa culpa. Mas aí o Senhor Jesus, Ele nos toma pelas mãos e nos dirige ao porto seguro, mesmo nós estejamos enfrentando um mar bravio, mesmo que as ondas estejam a bater sobre a nossa embarcação, mesmo que às vezes pensemos que vamos naufragar, mas é Ele que tem poder de mandar o mar se aquietar. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: venham a mim, e eu lhe darei descanso. E em João capítulo 6, verso 37, ele declara: todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Assim foi com a minha vida, e assim pode ser com a sua vida também. Talvez você esteja atravessando um momento difícil, talvez a dificuldade tenha procurado de todas as formas tirar a sua paz, a sua tranquilidade,
Há alguns que já não têm mais prazer em voltar à sua casa, porque ali só encontra um momento de tristeza, de dor e de aflição. Outros, porém, podem estar enfrentando barreiras as mais difíceis. Porém, eu quero dizer que o Senhor é aquele que continua a agir na sua igreja. É Ele que chama os seus à sua presença. No espelho da palavra de Deus vemos o Evangelho, vemos Cristo cumprindo a lei por nós, obedecendo perfeitamente a todos os mandamentos de Deus, aonde nós falhamos. Nós o vemos ir voluntariamente para a cruz, carregando nossos pecados, culpa e julgamento. O espelho revela um Deus que já não nos diz: se obedecerdes perfeitamente todas as minhas instruções vivereis. Ele diz: o meu filho obedeceu perfeitamente a todos os meus mandamentos por você, e muito mais, acredite nele e você viverá. Talvez, queridos, a gente tenha um sentimento de limitação, olhemos para nós mesmos e não nos achemos competentes para fazer aquilo que Deus nos pede. Talvez você olhe para si e diga assim: ah, pastor, eu não tenho forças, eu não tenho como fazer aquilo que está colocado para a minha vida. Talvez você contemple-se a si mesmo e olhe para a sua realidade e seja uma realidade de limitações. Talvez uma limitação física. Há pessoas que por questão de saúde não têm como estar tão frequentemente na palavra de Deus, ou estar meditando na palavra do Senhor. Às vezes por questão de visão, às vezes por questão mesmo de alguma enfermidade. Porém, eu quero lhe dizer nessa noite, que ao meditar na palavra de Deus, quer você lendo, quer você ouvindo, você pode se deleitar naquilo que Deus pode te oferecer. Mas não apenas o deleite da audição, não apenas você regozijar-se por ter a palavra de Deus à sua vista, mas por viver essa palavra. Precisamos, queridos, ser praticantes da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecerá o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que ele fizer. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a sua vida, mas a coisa que eu sei é que aquele mesmo Deus que trouxe fortaleza nos momentos difíceis em que os apóstolos viveram, de perseguição, de luta, de provação, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que continua a falar com a sua igreja, através da sua palavra, e espera que a sua igreja reaja à sua verdade, não apenas ouvindo, mas vivendo esta palavra. Queridos, quando a gente fala, por exemplo, de avivamento na casa do Senhor, é claro que a gente pensa sempre no mover de Deus, com dons espirituais, com milagres, com ações sobrenaturais acontecendo no meio do povo de Deus. Mas avivamento também diz respeito a arrependimento, a mudança de vida, a transformação do lar. Na escola, na faculdade, o seu testemunho faz a diferença. Ser ouvinte é muito bom, mas ser praticante da palavra é muito melhor. É quando nós aplicamos ao nosso coração aquilo que Deus nos tem dado como ensino. E isso, amados, todos nós somos chamados. Lá no Salmo 19, verso 7, a palavra do Senhor diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O nosso Deus é aquele que traz o vigor para aquele que está cansado. Se você nessa noite está aqui na presença do Senhor, e diante da sua caminhada, você se deixou abater, se decepcionar por alguma coisa lá fora, ou até mesmo na igreja, porque infelizmente há muitos que se decepcionam na sua caminhada cristã. Às vezes são magoados por alguém, ou até mesmo magoam alguém,
Outros se decepcionam no seu casamento, no relacionamento com o seu cônjuge. Às vezes uma traição, uma infidelidade. Ontem eu tive a oportunidade de celebrar uma cerimônia de bodas de ouro de um casal muito querido nosso, 50 anos. Esse ano 2 casais de nossa igreja celebraram 50 anos, Carvalho Sueli, Santana e Socorro. O ano passado, um outro casal, Costa e Delma. Meu Deus do céu, eu vou completar 30 anos. As minhas filhas disseram assim: pai, é bom a gente festejar logo os 30, porque eu acho que vocês não chegam aos 50. Eu disse assim: meu Deus do céu, já está desejando o que, Jesus? Não é a separação não, é a morte mesmo, né? Meu Deus do céu. Mas queridos, que a palavra de Deus possa ser esse alento, esse conforto. Se houve decepção, se houve tristeza, deixe que a palavra de Deus chegue à tua vida, ao teu coração. E se você nessa noite precisa de uma reconciliação com o Senhor, se você nessa noite precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que essa mesma palavra que hoje está sendo celebrada em todo o mundo cristão, é a mesma palavra que diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, é necessário crer. Eu não sei como está a sua vida, mas ouça o que esse louvor tem a falar para você nessa noite. Eu queria que você não saísse pelas portas da igreja sem uma reconciliação com o Senhor. Nós vimos que a palavra de Deus traz um aviso. Ela nos mostra a situação que nós nos encontramos. Ela nos revela que Deus traz o seu julgamento. Essa é a segunda verdade: juízo. Se há um aviso, há um juízo, há um julgamento. Mas a palavra de Deus também nos revela que a graça do Senhor nos alcança. E a graça do Senhor está sendo derramada nessa noite. A graça do Senhor continua sendo derramada. E se você nessa noite está aqui e precisa de um encontro com o Senhor, de uma reconciliação com o Senhor, venha agora. Não fique preocupado com a vergonha. Não fique preocupado com o que outros vão pensar de você. Olhe para aquele que conhece você por completo, que não há nada na sua vida que não seja conhecido de Deus. Ele conhece a tua realidade, Ele sabe a tua necessidade. E a tua necessidade é Jesus na tua vida. Há mais alguém que precisa de um encontro, uma reconciliação? Esse convite é para você nessa noite. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei, ele estará comigo. Esse é o momento. Glória a Deus. Mais uma vida para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vida para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Mais uma vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda há tempo de reconciliação. Esse é o momento, esse é o dia, essa é a hora. Não deixe para amanhã. Você precisa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coração de Deus, há sempre lugar para mais um. E se você precisa desse lugar, hoje é noite, hoje é dia. Não abandone esse momento. É para você. Eu creio que Deus pode fazer muito mais daquilo que Ele já fez. Ele tem poder. Ele não mudou. É Ele que transforma um coração de pedra em um coração de carne. É Ele que traz vida aonde só havia morte. É Ele que traz a existência aquilo que não existia.